E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos resolver hoje o nosso exercício número 8 aqui de Excel. O que nós temos aqui? Nós temos uma tabela que informa o código, a banda, a música, o tempo da música e essa música, a origem dela, se ela é nacional ou internacional. Então, por exemplo, nós temos aqui a música de código 4, é uma música do Barão Vermelho, que se chama Pro Dia Nascer Feliz, tem 5 minutos e 34 segundos de duração e é uma música nacional. Perfeito? Nós temos aqui várias músicas na nossa tabela, tanto nacionais, como essa, por exemplo, ou essa daqui, internacional. E nós vamos preencher aqui embaixo uma série de coisas para a gente poder estudar essa tabela. Então nós temos aqui o tempo total de todos os minutos, todos os tempos das faixas, quantas músicas no total são nacionais, quantas são internacionais e o total. Qual o percentual de músicas nacionais em relação ao todo, o percentual internacionais e o total, que vai dar 100%. E a somatória dos tempos de todas as músicas nacionais e a somatória dos tempos de todas as músicas internacionais. Quando nós somarmos essas duas, nós temos que dar esse total, tem que ser igual a esse, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, para somar o total aqui, a gente pode fazer o seguinte, vamos usar a função soma. Então, igual soma, e vamos colocar o intervalo que eu quero somar. Como eu quero somar todos esses tempos, eu vou selecionar todo esse intervalo aqui, clico e arrasto. Quando eu selecionei, eu dou um Enter. Olha lá. Todos esses tempos somados têm 31 minutos e 41 segundos. Legal? Então agora vamos fazer uma análise de tudo que é nacional e internacional. Primeiro, pessoal, em que coluna que eu vou ter essa informação? Aqui, né, onde está o N e os Is. Então, basicamente, eu vou contar todos os Ns e vou contar todos os Is. Para isso, aqui no nacionais, eu vou fazer o seguinte, igual, e vou usar a função CONT-C. Eu vou contar se estiver na condição que eu quero. Então, a primeira coisa que ele pede aqui, qual que é o intervalo que você quer contar? Quero contar esse intervalo aqui, Eu vou selecionar, arrastar até embaixo, E aí, eu clico no ponto e vírgula, e ele vai me pedir aqui, qual que é o critério que você quer para ser verdadeiro? Eu quero contar, como são nacionais, tudo que for N, não é isso? Como é letra ou palavra, eu preciso colocar isso entre aspas duplas, Então, aspas duplas, N, escrevo exatamente como está aqui, um N maiúsculo, fecho as aspas duplas e fecho parênteses. Então, ele contou para mim aqui, pessoal, 34 letras N. Então, eu tenho 34 bandas nacionais. Eu quero fazer a mesma coisa agora para os internacionais. Então eu vou copiar aqui o texto para ganhar tempo. Venho aqui, igual. No lugar do N eu coloco o I maiúsculo, internacionais. E ele me dá 16. Olha só, minha tabela vai ficando automatizada, porque assim que eu mudo aqui, por exemplo, vou tirar um I. Aqui já muda também. Se eu colocar um N no lugar, ele aumenta um N aqui. Então a gente consegue ir automatizando a nossa tabela. Para fazer a somatória total, pessoal, como é que eu somo isso? Bem, é essa célula mais essa de baixo, não é isso? Então, tá ali, 50. Mudando aqui, eu também mudo o total. Legal? Perfeito. Agora eu quero saber o percentual. Como é que eu descubro o percentual em relação ao todo, pessoal? O percentual é muito simples, né? O percentual aqui, de nacionais vai ser o quê? Vai ser o nacional, quantidade nacional, dividido pelo todo, E dou um Enter. 35 por 15. Não é isso? Só que aqui, essa música que eu tenho que mudar, né? Do YouTube aqui é internacional. Vamos mudar aqui. 68%. Pro internacional, a mesma coisa, né? Vai ser igual ao quê? O total de internacionais dividido pelo todo, percentual. 32%. Se eu somar isso, você pode simplesmente somar os dois, você pode usar a função soma também, né? Nada impede, você pode somar um mais o outro, mas você pode fazer isso aqui também, Ele soma para mim o percentual. Ou você poderia pegar esse mais esse, como a gente fez aqui, né? 100%. Agora eu quero somar os tempos. Como é que eu vou fazer para somar esses tempos, pessoal? Aqui eu usei o CONT-C, conta se estiver na condição. Aqui eu vou usar a nossa função soma-C. Ela vai somar os tempos se estiver numa condição. Primeira coisa que ele pede é o intervalo.
Qual que é o intervalo que eu quero? Eu quero o intervalo dos tempos, né? Ó. Então eu vou clicar e vou arrastar até o intervalo dos tempos. Agora, ó, eu vou me pedir, eu aperto o ponto e vírgula, ele me pede os critérios. Quais são os critérios que eu vou somar aqui, por exemplo? Ele não quer que eu some o tempo dos nacionais? Então, para somar o tempo dos nacionais, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um N aqui, ó. Só que aqui é um pequeno errinho, né? Porque aqui, como ele pede um intervalo, ele não quer o intervalo aqui, esse intervalo aqui, ó, não é um intervalo de soma, né? Aqui é um intervalo de avaliação. Então vamos voltar aqui, ó. O intervalo de avaliação é esse, ó. Porque ele pede o seguinte, ó, intervalo de avaliação, o critério de avaliação, e no final ele pede o intervalo de soma. Então, qual que é o intervalo que eu quero avaliar? Quero avaliar onde tem N e I. Perfeito. Então é esse intervalo aqui, ó. Depois ele me pergunta qual que é o critério. Eu quero só onde tenham N's. E aí ele me pede, tá, e agora eu quero pegar nessa mesma linha, qual que é o intervalo de soma? Agora sim, o intervalo de soma é esse daqui, ó, que é onde tem os tempos. E aí eu termino e dou um Enter. O total de todas as músicas nacionais são 2 horas, 15 minutos e 6 segundos. E aí a gente pode fazer exatamente igual para o outro. A gente vem aqui, soma C. Qual que é o meu intervalo de avaliação? É aqui, ó, onde tem o N e o I, né, nacionais e internacionais. Qual é o meu critério? Agora, o meu critério é onde tem a letra I maiúsculo, né, então entre aspas duplas e maiúsculo. E qual que é o meu intervalo de soma? O meu intervalo de soma é aqui, ó. Eu vou somar os tempos daqui, ó, que vão condizir com o I. Então, ele vai vir aqui, ó. Ah, aqui é o I? Então, ele pega o tempo do lado. Se for N, ele não pega o tempo. E aí nós podemos fechar. Aqui a somatória, nós podemos simplesmente usar nossa função soma também, né? Usar a função soma e pegar esse intervalo. Então aqui, ó, novamente, nós vamos ter aqui o tempo de 3 horas, 31 minutos e 41 segundos. Ó. Então aqui, ó, ele mostrou só o 31 minutos e 41 segundos, né? A gente poderia aqui talvez usar, ele não pegou as horas, né? Então aqui talvez se a gente usar o soma fica melhor. Podemos fazer aqui, ó. Perfeito? Então aqui, ó, ele só pegou os minutos, né? Ó. Ele não mostrou as horas aqui pra gente, né? Talvez se a gente mudar aqui a formatação, ó, em hora fique melhor, ó. A gente vem aqui na célula e a gente pode colocar aqui para hora, porque ele já vai mostrar pra gente em minutos, porque em horas, minutos e segundos. Aqui, ó, ele só estava mostrando com 4 casas decimais, né? Então ele só mostrou 31 minutos e 41 segundos. Então a gente vem aqui e altera o formato que a gente quer exibir, ó. A gente quer exibir ele em hora. Então aqui, ó, os tempos bateram, né, ó. Então deu certinho. Esse foi o exercício de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Pratiquem bastante. Então aqui a gente aprendeu, ó, a função conte C, aprendeu a fazer percentual e a função soma C. Então, agradeço a presença de todos e até a próxima.